Saudações, novos estudantes. Meu nome é Capitão Gondim. Eu ministro aula de Física Clássica e Matemática. Temos uma resolução de questão da Física Clássica que fala sobre Enem 2017, questão 111, que diz o seguinte: fusível é um dispositivo de proteção contra a sobrecorrente em circuitos. Quando a corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma tensão U e que o fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. Qual é o valor máximo da tensão U para que o fusível não queime? Estudantes, é importante salientar que esse circuito não é uma ponte de Wheatstone. O examinador quer enganá-los. Então, este circuito não é uma ponte de Wheatstone. Vamos então agora estabelecer o seguinte: os pontos dos circuitos, que nós vamos chamar de nós. Temos aqui o ponto A, o ponto B, nós vamos chamar esse ponto aqui de ponto C, esse ponto final de ponto D. Como esse ponto não há nenhuma resistência, ele também será o ponto D. Existe uma corrente que vai passar por esse circuito. Quando ele chega nesse nó, ele vai dividir. Vai passar uma corrente, nós vamos chamar aqui uma corrente de intensidade do fusível. Temos a corrente I2 e temos a corrente I3. Aqui nesse ponto D vai passar uma corrente I4, que é o somatório da intensidade do fusível mais essa corrente I2. Elas passam pelo circuito. Quando chega nesse ponto, essas correntes elas se juntam de novo e volta a ser a intensidade de corrente nominal. A intensidade de corrente do fusível tem um valor de 500 mA, ou seja, a intensidade do fusível equivale a 500 vezes 10 a menos 3 A. Assim, a intensidade de corrente desse fusível equivale a 0,5 A. Ele quer saber qual é o valor máximo da tensão que vai passar por esse fusível. Vamos observar a seguinte situação. A mesma tensão que vai passar por essa resistência 120 vai passar por essa resistência de 60 ohms, porque essa parte do circuito está em paralelo. Assim, sabemos que, pela lei de Ohm, a diferença de potencial é igual à resistência vezes a intensidade de corrente. Dessa maneira, dizemos que a tensão no resistor de 120 ohms será igual à tensão no resistor de 60 ohms. Substituindo os valores, dizemos que a resistência 1 é igual à intensidade do fusível 1, que é igual à resistência 2, que multiplica a intensidade de corrente 2. Substituindo os valores, dizemos que 120, que é a resistência que multiplica a intensidade do fusível, 0,5 A, é igual a 60 ohms, que multiplica a intensidade de corrente 2. Isolando a intensidade de corrente 2, dizemos que ela é igual a multiplicação de 120 vezes 0,5, que é igual a 60, dividido por 60. Dessa maneira, essa intensidade de corrente 2 equivale a 1 A. Precisamos agora encontrar a resistência equivalente nesta parte do circuito em paralelo. Dessa maneira, utilizaremos então que a resistência equivalente 1 é igual ao produto das resistências por sua soma. Então, dizemos que 120 vezes 60 dividido por 120 mais 60. Fazendo esse cálculo, dizemos que a resistência equivalente 1 é igual a 7.200 dividido por 180, que dará o valor de 40 ohms. Precisamos agora achar a resistência equivalente desta parte que conclui o circuito. Então dizemos que a resistência equivalente 2 é igual à resistência equivalente 1, que vale 40 ohms, mais essa resistência a 40 ohms. Assim, a resistência equivalente 2 equivale a 80 ohms. Precisamos agora saber qual é a tensão que passa por esse fusível nesse circuito. Essa tensão é igual à resistência equivalente 2, que multiplica esta corrente I4. Ou seja, essa corrente I4 será o somatório da intensidade de corrente que passa pelo fusível mais a intensidade que passa por essa resistência, que é I2. Desta maneira, dizemos que a tensão que passa no fusível é igual a 80, que é a resistência equivalente, que multiplica 0,5 mais 1. Assim, a tensão será igual a 80, que multiplica 1,5. Portanto, o valor que vai passar por esse fusível
será equivalente a 120 volts. Desta maneira, a resposta correta é a letra T. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a esse conteúdo gratuito de qualidade. Um forte abraço e fique com Deus.